Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente e te mantenha são e forte e continue sendo de luz em todos os lugares onde tu vais, para todos os irmãos nas diferentes igrejas, e que Deus continue te dando muita sabedoria, entendimento, para que lo difundas também, para que divulgues também em todos os lugares que tu vais e confirme-os na fé, e confirme na fé o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos a todos os irmãos e a todos os ministros e todos os irmãos em diferentes países e aqui presentes, que Deus também nos mantenha sãos e fortes e com entendimento aberto para continuar recebendo a revelação contida nos 7 trovões. Hoje, saudamos a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, os que estão nos vendo e os que também vão ouvir e vão ler mais adiante esta atividade. Hoje, domingo deste ano 2024, 22 de julho deste ano de 2024, enviamos também uma saudação ao reverendo Jairo Ordóñez, da Venezuela, que está aniversariando hoje. Que Deus o abençoe e continue usando grandemente na obra de Deus em todos os lugares onde ele vá também, também lá na Colômbia, onde ele também vai, assim que onde quer que ele vá, que Deus continue usando ele grandemente na obra de Deus. E todos os que estiverem aniversariando hoje, esse mês, que Deus o abençoe grandemente. Para esta ocasião, temos o tema José junto à fonte, que foi pregado no dia 22 de dezembro de 2007, aqui em Cayey, Porto Rico. Leiamos em Gênesis, no capítulo 49, no capítulo 49, versículo 1 em diante. E também Gênesis 49, e também Gênesis 49, 22, outra escritura que foi a outra escritura que aqui nos leu. Mas vamos primeiro aí a Gênesis 49, versículo 1 e 2. E chamou Jacob a seus filhos e disse: juntaos. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Podem se sentar, por favor, para já irmos com calma, vendo aqui nestas porções que vamos ler, e aí podem estar mais confortáveis para anotar algumas escrituras. Vejam, aqui tem tem as duas principais Bíblias, e vamos a ir e vamos aí um pouco com calma nessas porções. Desejamos que depois que a pessoa anote em seus
em seus lugares, que todos vão logo às Escrituras para ver tudo que essa Escritura fala referente a isso que estamos lendo, e são de grandes bênçãos depois quando a revisarmos. Vejam aí em cima do versículo 1 do capítulo 49. Nesta Bíblia nosso irmão William escreve bem em cima, porque é bem aqui, por exemplo, são 4 orações. Escreve: José era o primogênito através de Raquel, a amada de Jacó, com quem se casou 2 vezes. Uma vírgula. Ela era a verdadeira e única esposa de Jacó. José era o primogênito através de Raquel, a amada de Jacó, com quem se casou 2 vezes. Ela era a verdadeira e única esposa de Jacó. E passamos ao versículo 22 deste capítulo 49, onde nos fala da bênção a José, e diz: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, em cima de ramo, escreve galho, cujos vástagos se estendem sobre o muro. Junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, e escreve à esquerda Efraim e Manassés, e embaixo filhos. E em cima de vástago escreve, e em cima de galhos escreve filhos, descendência. Lhe causaram amargura, lhe açoitaram e aborreceram os arqueiros, mas o seu arco se manteve poderoso, e os braços de suas mãos se fortaleceram pelas mãos do forte de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. E aí no final, rocha de Israel, aí escreve Apocalipse 2, 17, vírgula 3, 12. Ou seja, Apocalipse também, 3, 12. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Deus onipotente, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos das profundezas. E aí escreve Apocalipse 1, 18 e também 20, de 1 ao 3. Com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos do teu pai. E aí desenha uma estrela de Davi. As bênçãos de teu pai foram maiores que as bênçãos de meus primogenitores.
hasta el término de los collados eternos. En collados se escribe reinos. Excederão as bênçãos de meus pais, ele escreve reinos, até o cima dos montes eternos, estejam eles sobre a cabeça de José. E aqui escreve, José igual Jesus. E sobre o alto da cabeça, o que foi distinguido entre os seus irmãos. Vejam a bênção. Aí a Benjamim também no versículo 27. Benjamim é lobo, despedaça. É lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa. Pela manhã ele escreve dispensação do reino. Dispensação, reino. E à tarde repartirá os despojos. E aí escreve também do lado esquerdo, dispensação, graça. E em cima aí de Benjamim, o lobo arrebatador, escreve Apocalipse 7, versículo 2, 14, versículo 1 e 11, do 3 ao 7. Agora passamos a Deuteronômio, capítulo 33. Esto recuerdo cuando estávamos muitos. Lembramos quando estávamos na escola. E sempre tem um ou outro que está, vamos dizer, está distraído ou está vendo outras coisas. E o professor fala para ele: anote, estejam atentos, porque isso vai estar na prova. Vocês se lembram? Eles nos falavam isso. Muitos falavam, isso não importa, isso não tem importância. Captem bem isso, receba, porque vai vir na prova. Para a etapa de provação, de prova, de adoção, vejam, aí é onde Deus traz essa prova final para ver se aprenderam bem. Mas vejam, Deus deu nesse tempo uns bons alunos, nada mais e nada menos que são os alunos que vão ser transformados. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 13 em diante, que isso é a bênção das tribos. Nos diz aqui, quando vai falar a tribo de José, diz, de José disse, ele tinha escrito aqui 5. Ele foi enumerando desde o capítulo 33, versículo 6, aí no 6, viva Rubem, e escreve 1, em Judá escreve 2, em verso 8, em Levi escreve 3, em Benjamim escreve 4, e em José aí escreveu 5. E disse, a José disse, bendita do Senhor seja a tua terra com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e da profundeza. Ele escreve do lado esquerdo, José.
com o que mais, e com o abismo con los más e com o escogidos orvalho das frutos profundezas, del sol. com o que é mais excelente daquilo que o sol Aí, amadurece. depois do sol, escreve E depois do Apocalipse 10. sol ele escreve Apocalipse 10. Y a la derecha, en E el à centro, direita, no escribe, centro, ele escreve: Sol es igual Sol Cristo. é igual Cristo. Malaquías 4:5. Malaquias 4:5. Con el rico producto de la luna. Com o rico Y a la derecha ahí produto escribe, luna da es lua. igual E ele escreve à iglesia. direita aí: Lua é igual igreja. Y en este libro, en esta Biblia, escribe Apocalipsis 10 del 1 E al nesta Bíblia 11. escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Ahí en el centro también a la Aí no derecha. centro também à direita, 1, 12 al 18. 1, 2 ao 18. Mateo 17, Mateus verso 1. 17, versículo 1. Y escribe E escreve igreja y dibuja una piedra e angular desenha uma en la- pedra angular e as eras. con el fruto más fino de los montes Com o fruto antiguos, mais fino dos montes con la antigos abundancia de los collados eternos. e mais excelente dos outeiros eternos. E em outeiros ele escreve reinos. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. E com o que é mais excelente da terra e a sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça. E escreve o pilar de fogo. A la izquierda escribe el pilar de fuego. À esquerda ele escreve o pilar de fogo. Y ahí luego de zarza escribe E depois de sarça, Apocalipsis 7, ele verso escreve 2, Apocalipse 7, versículo 2, 17, 2, 17, 3, verso 12. 3, versículo 12. Y en esta, y la gracia del que habitó en la zarza. E nessa e na graça do que habitou na sarça também, à esquerda ele escreve dispensação, graça, Además del pilar de fuego. além de pilar de En fogo. esta otra escribe, Nessa outra ele escreve venga sobre la cabeza que de tudo José, isso venha sobre a cabeça de José sobre la frente e de sobre a aquel cabeça do que es príncipe entre entre sus os hermanos, seus irmãos. como el primogénito de su toro es su Entre gloria. ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como de um boi selvagem. E ele escreve touro, cara de boi é igual oeste. Y sus astas, Com elas como rechaçará astas de búfalo, todos os povos con ellas à extremidade da terra, acorneará a los pueblos como junto as de um boi hasta el fin selvagem. de la tierra. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. E escreve Apocalipse 19, del 11 al 21, do 11 ao 21, 14 al 20, 14 do 14 ao 20, 2 del 26 al 2 do 26 ao 27, 11 11 del 3 al 7 do 3 ao 7 y 17 e 17 del 11 al 28, do 11 ao 28, ao 20, del 11 al 20. do 11 ao 20. Ellos son los 10 millares de Efraín. Eles são os 10 milhares de Efraim. E aí em 10 milhares em cima ele escreve igreja. Y ellos son los millares de Manasés. E eles são os milhares de Manassés. Y a la derecha en este escribe E à direita nesse ele escreve a noiva es igual é igual Efraín. Efraim. Los 144 Os 144 mil é igual Manassés. Ahora aquí hemos visto esta bendición Agora vimos essa bênção a essa tribo e temos visto a bênção que ele lançou ali
a José. E vejam quando foi abençoar os filhos de José, no capítulo 48 de Gênesis, versículo 1. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E em cima do versículo 1 deste capítulo 48, ele escreve aí: José tinha 56 anos. E aí vemos todo este relato no versículo 8. E viu Israel os filhos de José e disse: quem são esses? E respondeu Israel a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. E ele disse: aproxima-os agora a mim e os abençoarei. Nessa outra Bíblia, no versículo 9, aí ele desenha uma estrela de Davi. Os olhos de Israel já tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem José, pois fê-lo chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Ele estava feliz de ver os seus netos. Então José, tirando-os de dentro os seus joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Aqui nessa Bíblia ele escreve: direita é igual leste. Está um pouquinho cortado, mas é leste. Direita é igual leste e a esquerda é igual oeste. Então Israel levantou sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, colocando assim as suas mãos cruzadas, embora Manassés era o primogênito. Aí à direita ele escreve Apocalipse 1:17, 5, 2 pontos, e 10 do 1 ao 11. Aqui nessa outra Bíblia, no versículo 14, ele escreve Apocalipse 10, de 1 ao 11, e uma estrela de Davi. E abençoou a José, dizendo: agora veja, aí está para abençoar José, e automaticamente essa bênção passaria aos seus filhos. Mas vejam, onde iria passar a bênção da primogenitura? E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia,
o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes e sejam neles chamado meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Aí nesse versículo 16, ele desenha 2 estrelas de Davi. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou. Ou seja, aí ele estava tentando segurá-la assim, não, põe aqui. E ele não. Vai ficar aqui. E o pai não quis. E disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E aí desenha uma estrela de Davi à direita e escreve aí, ao final de Nações, escreve Apocalipse 7, versículo 9, 15, do 2 ao 4. Assim os abençoou naquele dia, clamando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés e colocou, ele desenhou outra estrela de Davi à direita. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais que a teus irmãos um declive montanhoso, qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. E nessa Bíblia, aí no versículo 22 à esquerda, escreve a dupla porção para José. Efraim a recebe. A dupla porção para José. Efraim a recebe. E aqui embaixo no versículo 21 ele também tinha escrito: Efraim é igual à igreja. Manassés é igual a Israel. E também aqui embaixo em outra Bíblia, com certeza não concordam os versículos, mas nessa versão, na parte de baixo da Bíblia, do lado esquerdo, nessa é debaixo do versículo 7, mas é aí onde ele escreveu: todos os filhos de José serão chamados pelos nomes de Efraim e Manassés. Pelas tribos de Efraim e Manassés. Todos os filhos de José serão chamados pelos nomes de Efraim e Manassés. Pelas tribos de Efraim e Manassés. Agora, vamos ver aqui, nessa mensagem, as duas varas de Israel na mão do Filho do Homem, que foi uma sexta, foi a introdução desse tema de domingo, sexta, 26 de agosto de 2016, aqui em Cayey, Porto Rico. Nos disse o nosso irmão William: para o reino do Messias ser estabelecido, é preciso as 12 tribos de Israel juntadas
para o estabelecimento do reino do Messias, tendo como capital Jerusalém, como distrito federal todo o território de Israel, e o povo de Israel terá o templo prometido e terá a Deus habitando no meio do povo, sentado sobre o trono de Davi. Deus no Messias príncipe prometido para o povo hebreu. Aí estará a bênção de Deus e a paz para Israel e para todas as nações. As armas de guerra serão convertidas em ferramentas de trabalho, as espadas em ferramentas para trabalhar na agricultura, e assim por diante, porque o Messias príncipe trará a paz para Israel, a qual estará Elias em sua quinta manifestação, proclamando a Israel nesse tempo final. Portanto, o primeiro que verão os judeus será a Elias em sua quinta manifestação, proclamando a paz imperecível no reino do Messias. Depois, mais adiante, verão Moisés, e depois, mais adiante, virão a ver o Messias príncipe. Verão o Filho do Homem glorificado na mensagem. Cisternas quebradas, na página 3, nos diz, 3 e uma partezinha da 4, diz, agora, eu estive falando a vocês sobre a mensagem muito retamente, e algumas pessoas poderiam estar tendo a impressão de que eu penso que Jesus vai vir amanhã ou essa noite. Penso agora, eu não digo que ele virá, e talvez ele não venha na próxima semana, talvez no próximo ano, poderia ser em 10 anos, eu não sei quando vai vir, mas tem uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente sempre: esteja sempre pronto a cada minuto, a cada hora. Vem? Então, se ele não vem hoje, ele poderia estar aqui amanhã. Assim que apenas mantenham isso em sua mente, que ele vem. E eu não sei quando será a minha última hora sobre essa terra, nenhum de nós sabemos, e não tem nenhum de nós que saiba quando será a sua vinda, de acordo com a sua palavra, nem ele sabe. Aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. Ele disse que apenas o Pai sabe quando será a sua vinda, nem sequer o Filho sabe quando virá. Será quando Deus envie a nós outra vez, o envie a nós outra vez, mas nós estamos procurando a sua vinda, e se ele não vem em minha geração, poderia vir na próxima. Se ele não vier na próxima, virá em outra. Mas para mim mesmo, não posso ver que reste tempo algum, e eu apenas, para mim poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isso não quer dizer, isso não significa que você vai ver a mudança dos céus e toda a reticências. Essa não é a vinda da qual estou falando. Eu estou falando do rapto. Veja, ele vem 3 vezes. Ele vem no nome de 3 filhos. Ele vem em uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem. Tudo é o mesmo Cristo, o mesmo Deus o tempo todo. Agora sabemos que ele vem para trazer 3 obras de graça. 1. Justificação. Escreve 2. Santificação. Escreve 3. Batismo do Espírito Santo. Todas as coisas em Deus são completas em 3. Portanto, ele vem. Escreve 1. Primeiro, para redimir sua noiva. Em segundo, ele escreve 2. Em segundo lugar, ele vem com um rapto para levar a sua noiva. Em terceiro lugar, escreve 3. Em terceiro lugar, ele vem com sua noiva, rei e rainha. Aqui embaixo ele escreve, Cristo vem 3 vezes. Temos visto em algumas mensagens que ele diz que a 4ª é depois do milênio, quando retornemos à Terra. Mas quando ele vier desta vez, ou seja, aí ele está se referindo à segunda. Quando ele vem esta vez, dificilmente ninguém, exceto aqueles que estejam prontos, saberão
que ele veio. Ali haverá uma ausência de pessoas, e escreve aí a vinda do Senhor. Eles não saberão o que terá acontecido com eles, serão levados em um instante, e eles desaparecerão, mudados em um instante e em um piscar. Assim que apenas estejam prontos para isso. Vai ser horrível a perca de um ser amado. Uma manhã ninguém poderá encontrá-los. E aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. Vejam, porque, por exemplo, em um lugar que a pessoa esteja crendo no ensinamento da capa, para falar claro, e esteja recebendo a fé de rapto, e o outro não. E que de um instante, onde estará o fulano, onde estará ciclano, ou fulana? Ele nunca vai desse jeito, ou ela nunca some desse jeito, e assim vai ser. E eu desejo que todos, no teu lar, em cada família, vá ao rapto. É o desejo, ao mesmo de todos, mas seria triste, mas bem triste, que você esteja com uma pessoa que você ama e que uma delas se vai e você fique. Isso sim que é muito triste. E ter que passar pela grande tribulação. E a pessoa fala e fala e fala, porque isso vai ser assim, irmãos. Vai ser algo terrível para esse que fica, ou essa que fique. E eu já falei muitas vezes, isso não é algo novo. Mas vejam, vai ser horrível a perca de um ente querido uma manhã. Ninguém vai poder achar ele. Não vai ser mal saber o que aconteceu e você perdeu. Assim que se mantenham diante de Deus. Aí à direita ele desenha uma estrela de Davi. E vejam, continua dizendo, esta é a ordem da vinda do Senhor para o tempo final com os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias no tempo final, onde também terminará a dispensação da graça e virá a introdução do Evangelho do Reino na mensagem que ele nos pregou. Vamos ver aqui. Dos selos, tinha aqui uma anotação. Vamos ver aqui no livro. Livro dos selos, na página 458, que é a porção que o nosso irmão William agora vai ler, para ter aí aberta. Diz, veja o que diz que na página 458 e 459 do livro dos selos, diz o reverendo William Branham. Isso está na página 458 aqui embaixo, esse último parágrafo. Então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama estas pessoas, o qual foram mencionados por Jesus Cristo, em Mateus 24:31, quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era de graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro. Aqui em Mateus 24:31, e enviará os seus anjos, não é apenas um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre tem sido assim a voz de Deus chamando a batalha. Aqui escreve à esquerda a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta.
Até aí nosso irmão William leu. E para que vêm estes anjos? O nosso irmão William continua dizendo: e para que vêm esses anjos? Estes ministérios de Elias e Moisés, para chamar 144 mil hebreus ao programa divino para a era messiânica ou etapa messiânica, que abrirá as suas portas nesse tempo final. Na mensagem, o rapto. Não trouxe aqui, mas tem um lugar onde ele disse que ele realiza, ou isso, ele mesmo realiza as três coisas. Nós lemos, eu acredito que foi no Equador, essa porção que ele escreve ali. E ele escreve nessa porção: Deus o fará por profeta as três coisas. Na página 25 do rapto, ele escreve aclamação, ou seja, as enumera: aclamação, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E ele escreve aí do lado: Deus o fará por profeta as três coisas. Nosso irmão William continua dizendo: portanto, as duas varas de comando que Judá tem e José na mão de Efraim serão juntadas, e será uma só vara na mão do Filho do Homem. Na mensagem Contagem Regressiva, que foi pregado no dia 9 de fevereiro de 1964, porque tem outro, que ele também titulou assim, mas nesse dessa data, veja o que ele diz na página 27, página 26 dessa versão, a parte 27 em cima, 26 abaixo, 27 acima, diz: agora observem isso, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se separou a si mesmo, e línguas de fogo sentaram-se sobre cada um. A grande coluna de fogo se separou, e cada um recebeu uma porção desse Espírito Santo sobre eles, como línguas de fogo. E veja o que ele escreve aqui, nesse estudo bíblico. O qual foi desse final de semana. Nós colocamos essa porção que eu estou lendo, e aí nesta porção ao lado escreve: duas línguas de fogo, as duas varas. Bom, se você põe uma língua de fogo e duas línguas de fogo juntas, você tem o dobro da força da que tinha em uma. E ele escreve do lado aí: as duas varas. Ezequiel 37:15 ao 39. Lembrem, não foi isso que Ezequiel viu em sua visão das duas varas nas mãos? Vem? Agora vamos ver aqui, na página 69 do livro de Citas, o que nos diz aí, do parágrafo 597, e como Elias foi para baixo ao Jordão um dia e o atingiu com Eliseu.
e atingiu como Eliseu, ele se afastou para trás e cruzou ao outro lado, ele veio para trás, escreve, segundo Elias é igual a Eliseu. Ele veio para trás com uma porção dupla. E quando nós atinjamos ao Jordão com Cristo, e escreve Eliseu, Moisés e Elias, o Espírito Santo E.S. Quando nós atingimos o Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Mas quando nós retornemos, nós viremos com duas porções. Nós teremos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, com o retorno com Cristo, nós viemos para trás com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Então nós temos uma dupla porção. Dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física, no retorno com Cristo, escreve em cima. E no final do parágrafo ele desenha aí ao lado uma pedra angular. Agora veja o que continua dizendo. Vejam essa linha aqui. E agora nós temos visto, um pouquinho mais adiante da mensagem que estamos lendo, e agora temos visto que assim como as duas varas do poder do reino, que o identificam como rei, estarão na mão do Filho do Homem em sua vinda no tempo final. O que identifica ele como rei? Veja, ao ter estas duas varas, do que diz que de ambos os povos fez um. Gálatas ou Efésios? Efésios 2. Vamos ver aí o que Paulo nos diz. Efésios 2, versículo 14 diz: porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Esse é o Espírito. Veja que também retornará a Israel, onde Ezequiel nos mostra aí que ele é ordenado e essa é a quarta etapa, porque vejam, vamos olhar essa também para ter aí. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Vejam, desde o versículo
Versículo 1 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui no versículo 5, à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. Eis que faço entrar Espírito em vós e vivereis, desenha uma estrela de Davi. Ele nos falou que esse Espírito retornaria a Israel por profeta. Profetizei, então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um osso ao seu osso, e em osso ele escreve 1. E olhei, e eis que haviam tendões, e ele escreve 2 sobre eles, e a carne subiu 3, ele escreve 3 na carne, subiu, e estendeu pele sobre eles, e escreve 4, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, dize-lhes ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Aí em Espírito escreve 4. E viveram, e estiveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aqui nesta Bíblia escreve em cima, assim de lado, Mateus 24, 31, e aí embaixo, para cima, Apocalipse 22, 17, 10 ao 9, 11 ao 21, 11, do 3 ao 6. Aí está a vinda do Senhor, e aí está o ministério de Moisés e Elias. Porque o que é? O 7º selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a 7ª trombeta para Israel, Moisés e Elias. Ou seja, que é o mesmo instrumento que estava na igreja, agora está operando no meio de Israel, trazendo o Espírito de Deus. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. E agora temos visto que assim como as 2 varas, o poder do reino que o identificam como rei, estarão na mão do Filho do Homem em sua vinda no tempo final. A promessa da vinda do Filho do Homem terá as 2 varas na mão, e quando se diz as 2 varas, são os 2 bastões de comando do reino do norte e o reino do sul. São Lucas capítulo 21, versículo 27 diz: então verão o Filho do Homem que virá em uma nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas comecem a acontecer, erguei e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está perto. A redenção do corpo, a transformação nossa. Agora vejam, ele ter esses 2 bastões de comando quer dizer esse reino do norte e o reino do sul estarão sendo comandados por esse profeta, porque estarão na mão, o qual foi visto nessa visão. Vejam que nos diz no capítulo
37, já do versículo 15 em diante, onde nos fala dessas duas varas na mão do profeta. Vamos ver no versículo 19 diz, versículo 18, o versículo 15. Vamos ao versículo 15 do capítulo 37. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, toma agora uma vara e escreve nele, para Judá e filho de Israel, seus companheiros. Para José, pau de Efraim, e para todos da casa de Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó homem, toma um pedaço de madeira e escreve para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim. Agora lembrem que Jesus veio de Judá. De Efraim, o anjo. Porque a bênção da primogenitura, vejam, passou aos gentios, ou seja, que do meio dos gentios tem estado o anjo do Senhor operando, dando a bênção da primogenitura. E para toda a casa de Israel, seus companheiros ajuntem um ao outro e fazem deles um só pedaço, para que tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Nos revelarás o que significa estas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. E os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante teus olhos. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde elas foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Vejam, aí está o rei, e nunca mais serão duas nações, e nunca mais serão divididos em dois reinos. Um só rei e um só povo. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será o príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-ei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Aí do lado do versículo 26 ele escreve pacto de paz. Agora nosso irmão William continua dizendo: Portanto, estejamos preparados, porque algo grande da parte de Deus vai se realizar nesse tempo final, que nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E depois passará a palavra de Deus a tratar com o povo hebreu para a restauração do reino de Davi nessa terra, conforme a como está prometida em Ezequiel, capítulo 37,
15 al 29. Versículo 15 ao 29. En el libro de los sellos, No livro dos selos, en la página na página 459, abaixo, nos diz, vamos ver aqui para nós temos esse aqui aberto também. Aqui nos diz tinha que tê-los porque em cada um tem algo que vai nos abrindo todo o quadro. Vejam, ele diz, página 459 do livro dos selos: em outra ocasião disse, em verdade vos digo que esta geração, estas pessoas não serão acabadas, não será consumida até que todas estas coisas tenham sido. Do que estava falando? Desde o princípio tentaram aniquilar os judeus, mas nunca alcançarão fazê-lo. Mas observem que a mesma geração de judeus que viram o retorno à Palestina são os mesmos que veriam estas coisas acontecerem. E nestes últimos anos chegou a ser uma nação com seu próprio dinheiro, bandeiras e demais coisas. Depois, amigo, onde estamos? Nós vimos até a abertura destes selos e estamos vendo isso que está no meio do sexto e sétimo selo. E escreve em cima desse parágrafo, entre o sexto e sétimo selo. Ou seja, o que ele já tinha pregado, o qual ele escreve também à esquerda, da esquerda para cima, Moisés e Elias e os 144 mil. Aqui nesse ele escreve, aí em cima também. É por isso que é bom deixar um espaço. Ele escreve algo pequeno para que, porque em outros livros, para ver o que ele escreveu, para ver se eu não trago tudo. Pode ser que no outro estudo nós podemos ver. E aí tem escrito algo também. Vejam, esse também aí no meio, em cima de temos visto até a abertura, ele escreve: entre o sexto e sétimo selo estão os 144 mil judeus. Entre o sexto e o sétimo selo estão os 144 mil judeus. Deus é um livro aberto para os escolhidos. Hoje Deus é um livro aberto para você e para mim. Ele está nos revelando as coisas profundas. Glória a Deus. Podem ver onde estamos? Ou entendam, eu não tenho estudo, educação, eu sei do que eu estou falando, mas o problema está em que eu não posso explicar claramente para que o entendam. Mas eu confio que Deus tome essa palavra tão rústica e apresente corretamente a vocês para que reconheçam a situação, porque verdadeiramente estamos às portas, estamos nesse tempo, e ele escreve a porta.
E aqui ele escreve educação e desenha uma estrela de Davi. Então notemos que ele volta até esses judeus e diz a eles o que vai acontecer no tempo do fim. Agora nós sabemos bem que as tribos estiveram espalhadas por quase 2.500 anos, porque foi profetizado que seriam espalhados aos quatro ventos. Sabem disso? Desde então sabemos. E não precisa voltar a vê-lo, porque eu tenho algo muito importante aqui que eu quero que vocês vejam antes de cansar muito vocês. Sabemos também que as tribos já não têm a ordem como no início, senão que estão espalhadas por todo mundo. Quando chegam os judeus a Jerusalém, não sabem a qual tribo pertencem. E ele desenha à direita uma estrela de Davi. Já não tem as bandeiras de cada tribo. O único que sabe, a única coisa que sabem é que são os judeus, mas assim foi profetizado que seriam espalhados pelo mundo todo. Seus livros de registro foram destruídos. A pessoa chega e pergunta: e você? De qual tribo é? E o outro responde: eu não sei. Um é da tribo de Benjamim, outro dessa e outro da outra. Eles não sabem de qual tribo são, porque os seus registros foram destruídos nas guerras e etc. através destes 2.500 anos. A única coisa que sabem é que são judeus e sabem que estão novamente em sua terra. Agora, embora eles não sabem de que tribo são, Deus sim o sabe. Como eu amo isso. Ele diz que até os cabelos de nossas cabeças todos estão contados. Que coisa! Ele não perde nada. Os ressuscitarei no último dia. E ele escreve aí, o 7º milênio. Na mensagem, reconhecendo o dia da sua mensagem, faz uma pausa aí, vamos aí à página 12 desta mensagem. Do qual nós também colocamos esse estudo, esse extrato. E veja o que ele escreveu ali. Diz, Oséias disse no capítulo 6, versículo 1, vinde e voltemos ao Senhor. Lembrem, ele falou que seriam espalhados, e assim foram. Ele disse que retornariam ao Senhor depois de que fossem espalhados e que ele os... Você note, voltar a ser espalhado, a segunda foram arrebatados e cegados. Isto é exatamente o que aconteceu. Ele vai nos curar e vai nos... Como em Ezequiel 37, no vale cheio de ossos secos, porque Ezequiel também viu o seu retorno. Note então, Oséias disse, depois de 2 dias, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Agora, ressuscitará não significa ressurreição. Esta palavra é usada em outras partes e significa um avivamento. E ele escreve aí no extrato, no estudo, um avivamento. Ezequiel 37, de 1 ao 14 e 37, do 15 ao 29. Nos avivará depois de 2 dias. Nos avivará depois de 2 dias. Isto será no terceiro dia, quando ele os avivará. E ele escreve aí, ao terceiro dia é igual terceira dispensação. Nos avivará. E aí no meio, 3º milênio. E aqui ele escreve, nos ressuscitará é igual, no estudo bíblico, nos ressuscitará é igual, nos avivará. Depois de que os tenha espalhado, cegado e ferido. Você sabia que os judeus foram cegados com um só propósito, de que nós tivéssemos vista? Eles foram separados e espalhados como uma nação. Agora, como eles receberiam esse avivamento? Ele disse no livro de Citas que Deus não pode enviar um avivamento
Vamos ver onde está essa parte. Eu creio que esses dias nós estávamos procurando. Citas. Deus não pode enviar um avivamento sem que tenha homem. Ou algo assim ele diz. Para 218. Página 26, página 218 diz. Assim que nós, esta noite, queremos pensar nisso e lembrar que, no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar a sua mensagem. Vem, ele escreve um homem para um avivamento. E desenha uma pedra angular. E pode enviar um avivamento, ali à esquerda ele desenha também uma pedra angular. Continua dizendo, eles rejeitaram a esse Messias para que nós pudéssemos recebê-lo e para que pudesse ter um povo chamado dentre os gentios para o seu nome. Agora, o homem aparece e a mulher toma o seu nome. Estes gentios, cegos que não podem ver o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, que triste, mas tem que ser dessa maneira. Que pena, mas tem que ser dessa maneira. Os judeus têm que estar selados a isso. Só tem um que pode ver isso. E é aquele que está predestinado para vê-lo. Aí não tem como escape dele. Há um predestinado, há um eleito. É aquele que está predestinado para vê-lo. De outra maneira, você nunca verá. Ou seja, se você não é um predestinado, não tem como você ver. Os judeus não puderam ver que Jesus foi o seu Messias, embora eles eram mestres, teólogos, homens de grande renome, que leram a mesma Bíblia que você lê. Nós podemos ver claramente que Jesus foi o Messias, agora que nos foi mostrado, mas eles não puderam ver, muito menos podem ver hoje em dia, porque foi profetizado que eles também seriam cegados. Está profetizado que a igreja deste dia será cegada e rejeitará a mensagem da tarde. Aí escreve, não vem ao Messias hoje, não veem, não conseguem ver o Messias hoje. Segundo Apocalipse 3 que diz, não conheces que tu és um miserável, note a condição da igreja na visão, e nu e cego, e não sabes. Apocalipse 3,17. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. A Bíblia disse que ele estava nu, ela estava nu, ou seja, a sétima era. Eu não o vi, senão até agora. A igreja de Laodiceia estava nua, e quando ela apareceu a outra noite na visão, estava nua. O que será com esses que ficaram nesta sétima era, onde ele disse, em 2000 estávamos entrando nesta sétima etapa, estariam então na mesma condição que a sétima era da igreja de Laodiceia. E não sabem. Parece que estamos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus está nos dando a conhecer. A visão me mostrou que ela estava nua e ela mesma não sabia. Cegada, como Israel foi cegada para que os gentios pudessem entrar. Agora, os gentios estão cegados para que a noiva possa ser tirada e Israel possa receber a festa das trombetas. E aí ele escreve, abrir a história das 7 trombetas a Israel. Perfeitamente. Depois de 2 dias, ele nos avivará, ou nos dará avivamento, juntando-nos. Os judeus falando sobre essas trombetas, e viveremos diante dele, ou ter vida eterna. Estaremos diante dele. A Bíblia diz, aqui em Oséias, viveremos diante dele, vida, ter vida diante dele. Essa é a sua própria vida, vida eterna, ter vida diante dele.
ela, e escreve Laodiceia, ela que vive em prazeres, vivendo, está morta. Assim que ele prometeu que Israel outra vez teria vida diante dele. Esteve morta às verdades da festa pentecostal. Agora sigamos aqui. No livro dos selos, onde nós paramos, página 460, abaixo, diz, embora eles não sabem de qual tribo são, e isso e aquilo outro, de qualquer jeito Deus chamou eles à sua terra. Agora nós lemos em Apocalipse capítulo 7, onde diz que são 12.000 escolhidos de cada tribo, e são colocados em ordem perfeita. Como estão ali? Em ordem por tribo, embora sabendo que não são agora mesmo, mas assim vão ser. Agora, qual estarão nesta ordem perfeita por tribos? Não vai ser qualquer judeu, mas apenas 144.000 judeus. Oh, irmãos, como queria mostrar algo a vocês, mas não tem tempo. Mas assim também, a igreja tem que estar em uma ordem perfeita. E escreve aí, em ordem, à esquerda para cima, em ordem. E em cima escreve, a igreja tem que estar em sua ordem perfeita. E com ponto de interrogação escreve, a que era? Você pertence? E neste ele desenha uma pirâmide à direita, na 461 à direita, uma pedra angular e as eras. Agora eu quero que notem algo aqui que possivelmente não viram na nomeação das tribos. Em Apocalipse 7 falta as tribos de Dan e Efraim. E escreve Dan, Efraim. Aí não estão mencionadas. Captaram? José e Levi foram colocados no seu lugar. Por que seria isso? O Deus que não esquece nada, se lembra de toda a promessa na sua palavra. Como queria pregar sobre isso? Deus não se esquece de nada, embora às vezes parece assim. Aí desenha uma pedra angular e as eras neste. Israel tinha estado no Egito por 400 anos. E aí escreve 400 anos no Egito, em cima. E tinham que sair nesse tempo. Deus tinha dito a Abraão que a sua semente moraria em terra estranha por 400 anos e depois ele os livraria com mão poderosa. Depois, ele chegou a Moisés e lhe disse, eu me lembrei da minha promessa e vim para cumprir o que disse. Deus não se esquece nem dos seus juízos, nem de suas bênçãos. Antes, bem, toda promessa que ele faz, a cumpre. E aí desenha à esquerda uma estrela de Davi. Agora aqui vamos ver porque faltavam essas duas tribos. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 29. Tem uma razão pela qual estas duas tribos não estão. Tudo tem sua razão. Agora, o Senhor nos ajude para que possamos entender. Mas, entendê-lo, porque vós sabeis como habitávamos na terra do Egito e como temos passado por meio das pessoas que passastes, que tens passado e tens visto as suas abominações e seus ídolos, madeira e pedra, prata e ouro, que tem consigo. Cada um carregava o seu santinho de Santa Cecília ou algo parecido. Talvez vai ter entre vocês, varão, mulher, ou família, ou tribo, cujo coração se converta hoje com o Senhor nosso Deus, por abundar a servir os deuses daquelas pessoas. Talvez terá em vocês raiz que lance veneno e assim, e seja que quando tal ouvir as palavras desta maldição, ele se abençoe em seu coração dizendo, terei paz, embora ande segundo o pensamento do meu coração. Como as pessoas hoje em dia que dizem,
Veja aquele que abençoa a si mesmo quando faz o sinal da cruz e essas demais coisas. É a mesma coisa, um costume pagão. Para acrescentá-la à embriaguez, a sede. Não importa se toma um pouquinho, contanto que também ou vai à igreja. O Senhor nunca vai te perdoar. Antes irá o furor do Senhor e o zelo sobre tal homem, o ciúme sobre tal homem, e assentar sobre ele toda a maldição escrita nesse livro. Não tire nem acrescentem uma só palavra. E o Senhor riscará o seu nome debaixo dos céus. Isso enquanto está sobre a terra. Aí ele escreve: vai apagar o seu nome em cima. E afastá-la o Senhor por toda a tribo de Israel para o mal, conforme a toda a maldição do pacto escrito neste livro da lei, Deuteronômio 29, 26 ao 21. E então, qualquer homem que sirva um ídolo, ou mantenha um ídolo sobre a sua pessoa, escreve os ídolos. E em cima desse parágrafo escreve Apocalipse 17, de 1 ao 18 e 18, de 1 ao 24. Então, qualquer homem que sirva um ídolo ou mantenha um ídolo sobre a sua pessoa, ou se abençoa segundo a própria imaginação da sua mente, ou seja, que serve a ídolos, e ele diz que já seja varão, Deus diz que seja homem, mulher, família ou tribo, o seu nome vai ser completamente tirado dentre os vivos, correto? Como podemos ver a verdade disso? Quando vemos como tem operado a idolatria na igreja através dos anos e ainda hoje. E observem como o anticristo tentou formar o antimovimento. Quantos sabem que o diabo faz os seus planos e suas tretas segundo o exemplo dado pelos santos de Deus? O que é o pecado? É uma coisa justa, mas pervertida. O que é uma mentira? Uma verdade falsificada. O que é o adultério? É o ato correto feito ilegalmente. Aí à direita em cima ele escreve: o diabo personifica tudo. E nesse ele escreve também imitação. E ele escreve à esquerda e também nesse parágrafo: o sétimo também é o oitavo. Apocalipse 17, do 11 ao 21. E é dentre os 7 vai a perdição. Aí é onde fala essa escritura. Agora, nisso de apagar o nome, notaram isso? Nas eras da igreja, a mesma besta relacionada com as imagens de pessoas mortas tentou apagar o nome do Senhor Jesus Cristo e apresentar os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa e com a mesma maldição. Exatamente dessa maneira fizeram Dan e Efraim. Baixou um rei hipócrita a Israel, um impostor chamado Jeroboão. Agora leiamos em 1 de Reis. Isso para mim é importante para fixar uma base onde possamos confiar. E reedificou Jeroboão a Siquém, no monte de Efraim, e habitou nela, e saindo dali reedificou a Penuel. E disse Jeroboão em seu coração. Aí está a imaginação do seu coração. Agora se converterá o reino na casa de Davi, e estava muito temeroso de que as pessoas fossem. Se este povo subir a sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, porque o coração deste povo se converterá ao seu senhor, Roboão, rei de Judá, e matarão a mim, e se tornarão a Jeroboão, rei de Judá. E ouvindo o conselho, fez o rei 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subam a Jerusalém, eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra
do Egito. Aqui nesse ele escreve os 2 bezerros de ouro. E pôs um em Betel e o outro colocou em Dan. E isso foi ocasião de pecado, porque o povo ia adorar diante de um até Dan. 1 de Reis 12, 25 ao 30. Entendem como foi? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e o outro em Dan. E depois as pessoas saíam para adorar esses ídolos. E agora aqui estamos, quase, e escreve na grande tribulação. E agora estamos aqui, quase na era do milênio. E Deus ainda se lembra daquele pecado. Eles não estão mencionados com as tribos, glória. Assim como Ele se lembra das promessas boas, também se lembra do mal. Por isso, amigos, que eu creio e sempre tenho procurado ficar com a palavra, sem me importar quão estranho isso possa parecer. Agora, eles naquele momento, eles não pensaram nisso, pensaram melhor, nós escapamos. Agora, nesta era do milênio, vemos que quando são nomeadas e numeradas as tribos, eles foram excluídos, porque serviram a idolatria, o qual Deus havia condenado. Não disse também que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Apartem-se de tais coisas. Não disse também que mataria as filhas de Jezabel com morte? O qual é separação eterna da sua presença? Não confie nessas coisas de maneira nenhuma. Melhor, afaste-se delas. Então, Deus se lembrou, mas notaram que os nomes haviam de ser apagados. Por quê? Sob todo o céu não havia sacrifício imediato para oferecer-lhe o Espírito Santo para que pudesse ver estas coisas. Mas de todas as maneiras o fez em sua própria mente tão egoísta. Mas Ezequiel, em sua visão do milênio, os viu em ordem perfeita. Em Ezequiel capítulo 48, também em Apocalipse 14, João os viu em sua ordem perfeita por tribos correto. Então o que aconteceu? Lembrem, ele disse, sob os céus, o seu nome seria apagado da ordem das tribos, porquanto estava sob os céus. E estes 144.000 ainda estão sob essa ordem. E escreve sob os céus, à esquerda em cima, sob os céus, correto. Mas é que eles foram cegados e tinham apenas os sacrifícios de bezerros e bodes. Agora vejam, ele apagou os seus nomes desde debaixo do céu. Aí ele escreve, em cima, debaixo do céu. Mas quanto aos gentios, no tempo do Espírito Santo, ao pecar, alguém contra isso, seu nome seria tirado completamente do livro da vida. À direita, ele escreve livro da vida. E então não tem perdão nesse mundo, nem no que vem. Por isso ele dizia, tanto Jesus como o irmão Branham, nosso irmão William, que qualquer palavra contra o Filho do Homem lhe seria perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada nem neste século, nem no vindouro. Correto. Aí é onde nós nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Aí conseguiram a citação para que a tenha na página 50, do livro de citações, é um extrato das eras, que ele falou, página 50, parágrafo 431. O Pai não julga ninguém. O Pai não julga a nenhum homem, senão ele submete todo o juízo ao Filho, o assento, a cadeira de juízo, ele escreve trono.
a cadeira de juízo de Deus. Tu falas contra mim, vai ser perdoado. Fala de outro que vai vir, outro trono de misericórdia. Se falares contra o Filho do Homem, eu te perdoarei. Outro propiciatório na outra versão. Mas algum dia o Espírito Santo vai vir morar nos corações das pessoas. Uma palavra contra ele nunca vai ser perdoada. Continua sendo mais severo o tempo todo o juízo, porque Deus continuamente está gastando a sua paciência, tentando trazer os pecadores a Ele para reconciliá-los. E chamam Ele de Beelzebu. E chamam ele de falso profeta, e chamam ele quantidade de coisas. Usurpador também, ele disse. Melhor dizendo, usurpador também, melhor dizendo. Primeiro estava nos céus, em cima, que resplandecia com as estrelas. Depois, segundo, estava na terra, iluminando pela glória da Shekinah. Em seguida, ele veio e se encarnou e habitou entre nós, ainda usando a sua paciência. Depois redimiu o homem por seu sangue, veio a sua igreja em forma do Espírito Santo, e falar contra isso é uma coisa terminada, concluída, acabada. Agora vejam onde vem o estremecimento. Estamos em um tempo que não realizam. As pessoas não entendem o que quer dizer. Agora, o primeiro trono estava nos céus, trono de misericórdia. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. E escreve embaixo: o primeiro trono é igual no céu. Segundo trono é igual Cristo. Terceiro trono, o homem. E escreve o tabernáculo. E escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11. E 11, do 3 ao 6. E o que é? Moisés e Elias. O ministério de Moisés e Elias. E à direita aí do homem faz uma seta até a pedra angular, onde escreve trono. Correto, continua a página 464, em cima, correto. Aí é onde nós nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Eles tinham um lugar, porquanto estavam aqui, mas as duas tribos faltavam. E nunca poderiam ser incluídas. Quando eles chamam os 144.000, ainda estão faltando, correto. E nem estão enumeradas. Melhor, José e Levi foram colocadas em seus lugares. Ali vocês podem ver claramente. Ali você pode ver claramente. E lá, faz centenas e centenas de anos, encontramos a promessa de Deus. Agora, o que aconteceu? Eles foram pendurados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai àquela virgem, qual era uma mulher boa, mas faltou conseguir azeite para a sua lâmpada, e Ele a vai purificar com perseguição. E então, pela mesma razão, Ele coloca estas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação. Porque na verdade é um tempo de purificação, é juízo. Aí ele escreve: não tem quantidade específica, à esquerda em cima. E da esquerda para cima também ele escreve: as duas tribos passam pela tribulação. As virgens fátuas são um tipo. Então aparece os 144.000 depois da purgação de Israel, e aparece também as virgens fátuas, já purificadas e com suas vestiduras brancas. Quão perfeito é, quão formoso. Outro paralelo é o tempo da angústia de Jacó. Agora veja que o sexto selo, ele disse que tem três propósitos. Página. Vamos ver aqui algo primeiro.
464, Na 464, vejam desse livro, para que essa partezinha aqui não escape, onde diz agora o que aconteceu. Nesse parágrafo do lado esquerdo ele escreve: passam pela tribulação, e escreve aí Efraim e Dan mais abaixo. E neste escreve aí em cima do lado, aí em cima desse parágrafo, a grande tribulação é um tempo de purificação para reticências as virgens insensatas, os 144 mil hebreus. A grande tribulação é um tempo de purificação para as virgens insensatas, vírgula, os 144 mil hebreus. Agora a página 481, aí é onde nos diz esse tríplice propósito do sexto selo, o qual é para as fátuas, são para as fátuas, para os 144 mil e para a terra, para o mundo. 481 diz, agora encontramos que estes foram os três propósitos na abertura do sexto selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado de incredulidade por ter rejeitado a mensagem. Isto se fez, pois no tempo da tribulação, as virgens fátuas, escreve 1, em cima ele tinha escrito os três propósitos do sexto selo: purificação. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Elas ali já estão purificadas. E lhes foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, isso não é a noiva, mas a igreja. São pessoas puras e boas que talvez não tiveram a oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma forma foram cegados por estes falsos profetas e não tiveram oportunidade. Contudo, são sinceros de coração e Deus conhece os seus corações. E aqui é onde foram purificados. Depois, tem outro tempo de purificação, o qual é para Israel. Escreve 2. Quando eles se reúnem, este é o segundo propósito. Deus purifica Israel. Deus purifica a Israel no tempo da tribulação. Dentre os milhões haverá um grupo escolhido de 144 mil e eles serão purificados. A terra também, escreve 3, a terra também toda será purificada. Será tão grande esta coisa que até a lua, as estrelas e toda a natureza será purificada. Você vê o que é? A terra está se renovando, sendo purificada, preparando-se para o milênio. O milênio já vem, por isso todos os que têm a mínima partícula de sociedade vai ter que ser purificado durante o sexto selo. Tudo que tem a mínima partícula de sociedade. Veja, ele escreve a igreja, os 144 mil, a terra. E depois ele continua falando aí dos três propósitos também do sétimo selo. Agora, na 453, também nos diz do livro dos selos, mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios.
Vejamos como uma árvore. As raízes foram judaicas. Depois, a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados. A árvore de oliveira silvestre e agora está produzindo o seu fruto. Mas quando essa noiva gentia é cortada, como falei na mensagem, a árvore da noiva, e ela é levada à presença de Deus, então Deus porá aqui de um lado os gentios incrédulos, as virgens fatos que ficaram, e enxertarão novamente os judeus. Assim ele prometeu fazer. Aí onde diz, mas vem a era, nesse parágrafo ele escreve a 8ª era, a de pedra angular. E também em cima à direita escreve, as raízes foram judaicas, e a árvore noiva termina com judeus na copa. Assim ele prometeu fazer, mas até que esse dia chegue, escreve 8º dia, pois o que sabe até onde vai, ele está bem, e o que não sabe, está tropeçando nas trevas. Então será quando os judeus serão convertidos nessa era. E escreve 8ª era. É como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção, da promessa, cada um receberá Jesus Cristo, mas não vai acontecer durante o tempo dos gentios. E escreve as 7 eras. Agora podemos ver que tipo de mensagem trarão esses 2 profetas de Apocalipse 11. Podemos ver claramente o que farão, porque durante esse tempo, os 144.000 predestinados recebem o selo de Deus. E ele escreve o selo de Deus, o recebem os 144.000. Nosso irmão William continua dizendo, e nesse tempo final, tudo está se preparando para o cumprimento do que foi visto também no Monte da Transfiguração, onde foi mostrado a ordem da vinda do Messias com os seus anjos, os quais ali eram Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus da sua ida a Jerusalém. Simples assim. Temos visto tudo o que há aí nessa visão, ou essas 2 visões, porque passamos assim por alto, por cima, a visão dos ossos secos e também dessas 2 madeiras, dessas 2 tábuas, o qual nesse tempo final estarão na mão de um profeta, ou seja, o comando. José junto à fonte. E vejam, nem tocamos nesse aqui de cisternas quebradas. O que ele nos fala ali. Mas eu creio que podemos chegar até aqui e assim ver esse tema, esta mensagem, José junto à fonte, onde nos fala dessas 2 varas. Vamos deixar isso aqui para outra ocasião, então, onde nós acrescentemos mais sobre esta fonte que está saltando para e saltou para a vida eterna, na primeira e na segunda vinda. José junto à fonte. Vamos nos colocar de pé e assim já estamos preparados para receber esta mensagem que temos para hoje, no qual
nos fala aí de tudo isso que temos falado nessa ocasião. José junto à fonte, José junto à fonte. Deixamos assim conosco neste tema, José junto à fonte, ao nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.